noite das almas, o fantasma da noite das almas, que vim buscar a tua alma nesta noite. Prepara-te. Olá, pessoal. Não se assustem, porque sou eu, Paulo Coroa de Maceió, transmitindo diretamente do seu canal, Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é quarta-feira 13 de abril de 2022. Eu vou explicar a vocês qual a razão dessa minha ensinação, ok? Aguarde. Bem, uma das razões pelas quais eu fiz essa encenação ridícula, grotesca, foi porque eu vi num vídeo do Diego Rox, Diego Rox, falando a respeito. Ele falava a respeito de um cidadão cujo nome eu esqueci, mas que ele lançou um vídeo seu dizendo exatamente o dia em que Jesus voltaria, que seria o dia do arrebatamento. Ele falou exatamente o dia do arrebatamento, que se dá no dia 14, era 16 desse mês. Logo, hoje é 13, 14, só tínhamos 3 dias para nos preparar para o grande arrebatamento. Segundo essa criatura que eu vi no vídeo do Diego Rox, falava com tanta propriedade que se a pessoa não tivesse realmente o Espírito Santo de Deus consigo, não lesse a respeito desse grande evento que é a volta do Senhor Jesus, ficaria até meio confuso, talvez acreditasse nas palavras dessa pessoa. É uma pena que eu esqueci o nome dele, mas vocês podem acessar o canal do Diego Roques, falando a respeito da volta de Cristo, do arrebatamento, e vocês provavelmente, vão encontrar isso que eu estou falando. Entendeu? Então, aí eu vou tentar ler na Bíblia para vocês, falando sobre esse dia tão esperado, né? Quase 2020 e tantos anos aguardando esse momento da volta de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento daquelas pessoas que estão aguardando a volta do Senhor Jesus, que estão se preparando para isso. Como vocês sabem, o meu problema da visão está precaríssimo, mas eu vou tentar ler, de qualquer maneira, uma parte aqui na Bíblia que fala sobre a vinda do Senhor Jesus. É exatamente em Mateus, capítulo 20, Mateus, capítulo 24, e a partir do versículo 36, Mateus 24, verso 36, que fala sobre a vinda, o arrebatamento de Cristo, da igreja. Bom, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Quem está falando aqui, na palavra de Deus, é o próprio Jesus, a respeito da sua vinda, do arrebatamento da igreja. Ele mesmo diz, a grande multidão que estão observando, ou para os apóstolos, os discípulos dele, que naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos do céu, né? Nem o Filho, quer dizer, nem ele mesmo, que vai ser o grande arrebatador dos fiéis, não sabe esse dia, quando será esse dia. Mas unicamente, quem sabe, o dia do arrebatamento da igreja será o Pai.
o Senhor Jeová, o Deus da glória, o Criador da humanidade. O próprio Jesus é quem está nos advertindo sobre isso. Porque naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, né? Mas unicamente o Papai, o Deus Todo-Poderoso. E de repente aparece um cidadão aí falando sobre o dia exato do arrebatamento, que dar-se-á, ou se dará, o arrebatamento da igreja. Eu não sei se ele nunca leu esse versículo, ou quer fazer ir de encontro ao que Jesus disse sobre o dia de que nem ele mesmo sabe qual é o dia do arrebatamento, o dia em que ele receberá ordens do Pai para vir arrebatar a sua igreja. E o Diego Ronques é muito enfático quando ele fala sobre essa questão do rapaz dizer que sabe o dia, que é depois de amanhã, no dia 14 ou 16 deste mês, que dar-se-ia o arrebatamento da igreja. Não é? Mas depois eu vi outro vídeo em que ele se retratava, esse mesmo rapaz que anunciava a vinda de Cristo, ele se retratava, dizia, observando aí uns calendários, não sei de quem, que provavelmente não seria nesse dia em que ele falou, mas sim no próximo ano de 2023. Como você vê, são anúncios precipitados de pessoas que não observam muito bem a leitura da Bíblia e querem provocar pânico naqueles que estão aguardando a vinda de Cristo. Né? Se bem que aguardar a vinda de Cristo, nos preparar cada vez mais, isso serve até para uma preparação espiritual, né? Mas não com mentiras, com promessas que não são verdadeiras. Não. Porque se o Jesus Cristo, o próprio Jesus, nosso Salvador, diz que não sabia o dia, nem a hora, nem ele, nem os anjos do céu, nem ele mesmo, mas somente o Pai, ninguém poderia acreditar numa pessoa dessa. Não é verdade? É certo que ele falou sobre rumores de muitas coisas que andam acontecendo no mundo, que logo, logo ele voltaria. Mas não dessa maneira exata como esse homem falou. Entendeu? Então não vamos acreditar nessa tolice da parte dele, né? Ter antecipado o dia da volta do Senhor Jesus, como se ele fosse o próprio Jeová Deus, o próprio Pai de Jesus. Mas ele deve estar envergonhado, naturalmente, esse que falou essas coisas, né? Mas vamos deixar para lá, que eu quero falar agora de outro assunto a respeito daquele fantasma que eu coloquei na cabeça para chamar. Eis-me aqui de volta para vocês, o fantasma da noite das almas. Não se assustem comigo, porque este é o dia da tua alma. Imagine vocês que tem gente para tudo nesse mundo. Agora não basta o grande número de artifícios que eles estão fazendo para enganar as pessoas, agora vem com essa, da noite das almas. A noite das almas, no meu entender, é o dia em que Deus manda buscar cada pessoa. Este, na minha opinião, é o verdadeiro dia das almas. Mas aparece mais um, semelhante àquele primeiro que disse que Jesus voltaria depois de amanhã, né? Para meter medo, engano nas pessoas. É uma igreja grande por aí que fala sobre o dia das almas. Entendeu? Então, que as pessoas têm que recorrer ao templo para
se prepararem para esse dia, para receber benefícios espirituais. Mas eu continuo dizendo, pessoal, e outra coisa, tem muita gente que, na verdade, deixa se levar por essas ideias absurdas, por esses modos mirabolantes de produzir efeitos sobre as pessoas. Pessoas ingênuas, né? Que se deixam levar por isso. Mas eu acredito que a grande parte são pessoas que não têm certeza daquilo que querem diante de Deus. Não têm certeza do que querem diante de Deus e, com isso, contribuem para que essa mentira ela avance cada vez mais. Não entendem que para cada artifício que essas pessoas encontram para enganar os outros, para chamar esse povo para os seus templos, é muito ridículo, é muito bizarro, quase semelhante a essa encenação que eu fiz agora, no começo do vídeo. Aliás, eu até pedi a vocês que, se não forem inscritos, façam uma subscrição. Mas uma subscrição é muito importante para mim, né? E se gostaram, deem um like, que também é muitíssimo importante, e todos pedem isso. E eu não seria uma exceção, entende? Então voltando ao que Sim, e não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos que eu lançar. E, aliás, são poucos. Então, o que fazer diante disso? Como agir diante dessas coisas? O que eu aconselho essas pessoas que não têm certeza daquilo que querem, dentro do plano espiritual, que verifiquem na Bíblia. Qualquer pessoa pode ter uma Bíblia, até esse povo mesmo que convida vocês para receber determinados objetos ungidos lá nesse grande templo, eles também às vezes distribuem Bíblias, não sei com que intenção, mas distribuem. Com a intenção de salvar as almas, eu acredito que não seja. Mas por trás disso deve ter outros interesses que eu não vou falar aqui e que quem é inteligente sabe muito bem a que eu estou me referindo. Né? Então, procurem a Bíblia, leiam a Bíblia, observem direitinho, procurem saber de pessoas mais inteligentes, espiritualmente falando, que vocês vão descobrir a verdade. Mas não se deixe levar. Noite das almas. Pessoal, abram os olhos para a verdade. Abram os olhos para aquilo que realmente é verdadeiro. Porque vocês estão sendo enganados, miseravelmente enganados. Não se sintam um escravo psicológico do desejo, da vontade de pessoas desse tipo, que não têm a menor consideração a vocês, a não ser com outros interesses materiais. Ouviram? Então, esse recado que eu estou dando a vocês é apenas para alertá-los sobre a vivacidade de muitos que tem por aí, que procuram todo tipo de artifício, para todo tipo de engodo, para, como é que se diz? Para anular o poder de Deus, o poder de Jesus. Por quê? Se um martelo ungido consegue fazer milagres, uma vassoura ungida consegue expulsar demônios da sua casa. Vocês avaliam esse disparate? E onde está o poder de Jesus, a quem vocês dizem que adoram? Se uma vassoura que serve para varrer a nossa casa, tirar limpar o telhado das casas de aranha, por acaso alguém tenha na sua, como é que essa vassoura tem o poder de expulsar demônio, uma coisa sem vida, sem valor nenhum, a não ser para a limpeza? E vocês trocam isso
pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus. Olha, o verdadeiro crente, o verdadeiro adorador de Cristo, o verdadeiro salvo, não faz isso, não acredita nessas baboseiras, não. Porque sabe que tudo isso é engodo do maioral, é engodo do inimigo para vocês continuarem escravos, presos àquelas suas ideias ridículas de que isso e aquele outro tem o poder de os beneficiar espiritualmente. Não. Vocês não são crianças, são adultos, sabem muito bem o que é bom e o que é ruim. Então procure uma posição melhor. Não se deixe levar por essas opiniões, esses engodos. Vocês não são camarões para cair no engodo de pescadores. E eles não são pescadores de alma, não. São pescadores de interesse material. Enquanto houver isso, eles estão na ativa. E se você contribuir com eles, vocês são dessas pessoas que não sentem amor por si mesmo, né? Porque hoje em dia nós estamos numa época de muita carestia, né? É preço que sobe diariamente, são pessoas que sofrem, são atacadas na rua por ladrões, precisam de ajuda, recorre ao benefício aí do governo, entendeu? E por que vocês acreditam nessa coisa ridícula de que objetos têm o poder de causar efeitos sobre, espiritualmente falando, a respeito de vocês, de ajuda, de benefício espiritual, de curas, essas coisas parecidas? Não façam isso. Vocês até agridem o próprio Jesus Cristo. Vocês até agridem o próprio Deus, enraivecendo-os com essa sua ingenuidade. E até quando Deus vai continuar falando com vocês, os advertindo, e vocês deixando passar essa advertência, acreditando mais no seu semelhante do que no próprio Deus? Parem com isso. Alerta para a verdade, porque a verdade vos libertará, como está escrito aqui, na Bíblia Sagrada. E quem é a verdade? A verdade? A verdade é o Senhor Jesus, como ele mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, infelizmente, vocês não acreditam mesmo na palavra de Deus, acreditam mais em santinhos de parede, em santinhos de oratório, né? Em santinhos de barro, de gesso, de cobre, de bronze, de madeira, do que no próprio Jesus. Parem com isso. Deus está cansado, né? De advertir a vocês para não adorar imagem de escultura, pessoal. Não fazer para si esse tipo de imagem, porque somente Ele tem o direito de ser adorado em espírito e em verdade, e Ele não divide a glória dele com ninguém, absolutamente. Por isso que Ele pede e continua dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da escravidão. Não farás para ti imagem de escultura, entendeu? E nem te encurvarás diante dela. É o que acontece com o mundo por aí afora, grande parte do mundo por aí afora, que faz a questão de acender vela, de amarrar fitinhas coloridas na cintura desses santinhos, né? De se ajoelharem, se encurvarem, fazendo pedido daquela coisa que não tem vida, deixando de crer no próprio Jesus. Entende? Não façam isso, abram seus olhos em nome de Jesus, porque um verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro crente, ele jamais se deixará enganar por essas imagens de Beuzebu. Nunca. Entende? Houve um relato na Bíblia aí, houve não há,
A história de que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua muito grande no meio da praça. Eu não sei se tinha um retrato dele, o busto dele lá em cima, para que todos aqueles que passassem por ela se ajoelhassem, né, e prestassem reverência àquela imagem. Mas nem Isaac, nem Sadak, nem Isaac, Sadak ou Medak desse ao trabalho de fazer isso. Ao contrário, eles nunca se encurvaram diante dessa imagem, dessa estátua, desse monumento. Por isso foram severamente castigados, mas Deus estava com eles e livrou eles de todos esses castigos que o rei impôs a eles. Portanto, não se deixem levar por essas coisas ridículas que eu acabei de falar. E eu vou me despedindo de vocês, me desculpando, pedindo desculpas pela entrada do meu vídeo, a ensinação que eu fiz, mas que eu só queria chegar neste ponto. É para chamar a atenção de vocês, para ver se vocês se conscientizam, aqueles que estão enganados, né? Se conscientizam do erro em que estão submetidos a viver, estão sendo induzidos a cometer. Ouviu? Então eu me despeço aqui, pedindo a vocês mais uma vez que deem um like se gostaram do que fiz, né? Agradeço profundamente, pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau.